Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos embora fazer um pão de coco pela primeira vez na minha história, da minha vida. Bora fazer um pão de coco mais eu. E vamos ver como é que vai ser, né? Eu espero que fique uma delícia, porque eu tô com muita vontade de comer pão de coco. E é muito bom, né? Pão de coco, vocês já comeram? Eu vou fazer, pessoal, aquele pão de coco que é fininho e que tem coco em cima, sabe? Então, bora ver como é que vai ser até o final do vídeo. E eu vou mostrar pra vocês a receita inteira, tá? A parte mais difícil que eu acho é abrir o coco, né? Bora abrir o coco e deixar já separado. Abrir o coco foi tão rápido. Olha que coco bonito. E tem água de coco aqui, ó. Eu vou tomar essa água do coco e eu vou tirar, pessoal, daqui da casca. Vou ralar um tanto pra colocar dentro da massa e o outro tanto pra fazer o leite de coco, que a gente vai precisar do leite de coco, tá? Se vocês não quiserem fazer com leite de coco todo, tem como vocês comprar o leite de coco na bodega, né? Que tem aqueles litros de leite de coco. Aí também fica bom. Meninas, eu vou dizer pra vocês tudo que a gente vai usar nessa massa, tá? Primeiro, a gente vai precisar esquentar o leite de vaca, a gente vai precisar amornar ele, tá? Não usa quente, porque senão vai dar errado a massa. A gente vai precisar também do fermento, pessoal. Coloca um pacotinho desse inteiro, tá? E nessa receita em específico, gente, a gente vai precisar tanto do leite de vaca quanto do leite de coco. O leite de coco eu fiz aqui em casa. A gente vai precisar de 3 margarinas, pessoal, pra gente colocar nessa massa também. A gente vai mexer e vai colocar depois, pessoal, açúcar, tá? A gente vai precisar de 100 gramas de açúcar, 50 gramas de margarina, 2 ovos, 100 gramas de coco ralado para colocar na massa e deixa um pouco também para colocar em cima da massa, uma colher de sal. A gente vai precisar de 200 ml de leite morno, 200 ml de leite de coco, um sachê de fermento inteiro e 500 gramas de massa de farinha de trigo, tá? Aí aqui, pessoal, já vim colocando o açúcar, as quantidades que eu falei pra vocês. Lembrando que tudo vai ficar na descrição pra vocês quiserem testar. E a gente vai mexer tudo isso, pessoal, e a gente vai colocar também os outros ingredientes que tá faltando. Gente, eu fiquei tão triste por causa que a massa não ficou como eu queria. Vocês vão entender daqui pro final do vídeo. Eu não vou contar tudo agora porque eu falei pra vocês tudo durante o vídeo também, tá? Depois que a gente mexeu muito bem essa massa, pessoal, e ficou desse jeitinho aqui, a gente vai cobrir por um instante e esperar descansar. E depois que esperar descansar alguns 5 minutos, tá? A gente vai colocar 2 ovos inteiros, todo o ovo, tá, gente? Não precisa de metade de clara nem nada, é o ovo inteiro mesmo, os 2 ovos. A gente vai mexer muito bem, pessoal, e a gente vai colocar o leite que tá faltando, que é o leite principal, que é o leite de coco. A gente vai colocar o leite de coco também, tá? Nessa receita, porque ficou uma delícia, com um sabor bem forte de leite, tá? Do leite de coco. Na verdade, o coco é o principal nessa receita, né, pessoal? Então não pode faltar o leite de coco. E aí a gente mexe muito bem e a gente vai colocar a farinha. Pessoal, essa é a parte importante, tá? Aqui deu errado aqui em casa. Antes disso, eu coloquei pedacinhos de coco, que eu piquei muito bem, porque eu fui tentar ralar e eu achei muito difícil ralar, não tava ficando do jeito que eu queria. E aí eu mexi tudo muito bem, coloquei a farinha, tá? Essa parte é muito importante, pessoal. Como eu coloquei 200 ml de leite morno de vaca e 200 ml de leite de coco, o que aconteceu? Faltou massa, pessoal, para esse tanto de líquido. Porque na receita da internet que eu peguei, eu fui fazer igual a receita da internet. Eu não fui pela receita que eu mesma faço de massa. Vocês já viram que eu fiz massa aqui outras vezes e deu certo, né? Inclusive, eu fiquei decepcionada por isso, porque eu sei que eu sei fazer pão, o pão normal, e deu errado porque eu fui de acordo com a receita. E quando eu fui medir aqui, pessoal, tava parecendo 500, né? Mas quando eu fui olhar, era 500 gramas de açúcar e do outro lado que tinha a quantidade de farinha, né? Então, essa receita, que é 500 gramas de massa de farinha de trigo, é consideravelmente 4 xícaras de farinha de trigo, pessoal. E aí eu percebi que ia dar errado, então eu tive uma ideia. Eu disse, vou fazer um pão de forma. E aí eu fui colocando mais um pouco de farinha de trigo, para ver se eu ia conseguir dar o ponto do pão que eu queria mesmo, o pão normal. Mas eu fui vendo, pessoal, que não ia dar jeito mesmo, ia ficar
um pão de forma mesmo. Então, eu resolvi mudar todos os planos de última hora. Fiquei bem chateada nessa hora, não vou mentir, porque eu tava com muita vontade de comer esse pão de coco. E aí, pessoal, como eu decidi que eu não ia estragar essa massa toda, então eu fui fazendo. Aí fui mexendo muito bem. E lembra, pessoal, se vocês quiserem deixar igual o pão que eu queria também, que era o principal, coloquem massa suficiente, tá? Se for possível, vocês olhem se vocês têm a farinha suficiente para essa receita. Ou então diminui o tanto de leite. Se eu tivesse botado 100 ml de leite, já tinha sido suficiente, porque era 100 ml de leite de vaca, né, e 100 ml de leite de coco, tinha sido suficiente. E bora untar a forma mais eu, pessoal. Gente, eu tive uma ideia, já untei aqui com margarina, farinha de trigo, eu vou colocar um pouco de leite condensado no fundo e o coco ralado, pra colocar a massa dentro. Olha como é que ficou a massa agora, ó. A massa, ela ficou nessa consistência, gente, eu vou fazer na forma de bolo pra ser um pão de forma, tá? Não vai ser aquele pão tradicional, igual o salgado que eu fiz a outra vez. Aí eu já deixei aqui o coco aqui, ó, e vou colocar ali. Bora lá comigo? Olha, gente, eu coloquei esse tanto aqui de leite condensado, gente, e agora eu vou pegar o coco e vou colocar assim, ó. Se você quiser fazer igual o pão, gente, tem que botar mais farinha de trigo na massa, tá? E deixar ela no ponto de pão. Pão normal, né? Aí, ó, coloquei aqui e vou colocar a massa dentro. Meninas, como já tá untado, tá com leite condensado e o coco, né, eu vou colocar agora a massa aqui, ó, nessa consistência, tá? Peraí, só um instante, deixa eu repartir, né? Deixa eu espalhar. Aqui a textura, ó. Tá muito boa. Ah, eu vou colocar toda, eu acho que não vai subir pra cima, não. Eu acho que vai dar pra botar todo, gente. Tô com medo de crescer muito, sabe? Olha, gente, eu coloquei desse tanto aqui, ó, de massa. Ainda ficou um tanto aqui. Qualquer coisa eu coloco na forma de empada pra fazer também. Ó, então bora colocar pra assar. Eu vou colocar 160 graus por 25 a 35 minutos, tá? Mas se vocês forem fazer no forno normal, é 180 a 200 graus por 30 a 40 minutos também. Até vocês verem que vai dourar, né? Então, bora lá. A parte que ninguém vê, né, gente, depois da receita. A bagunça. Bora lavar esses pratos. Ó, gente, a calda do pão ficou desse jeito aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma colher pra mostrar pra vocês. Ó. É o leite condensado com coco. Aí, quando eu for cortando um pedaço do pão, tá vendo aqui o pão, ó? Aqui, ó, desse jeito aqui. Aí vai ficar tipo uma calda molhando ele, entendeu? Aí ele ficou assim, gente. Tipo um bolo, mas é pão. Um pão de forma. Gente, eu peguei essa receita na internet. Então, eu fui pela receita. Todos os ingredientes, tá? 500 gramas de farinha, o líquido, mais... Na minha medição do copo aqui de medidor, a farinha foi menos do que estava na receita da internet. Eu vou colocar a receita aqui, igual eu peguei na internet, do jeito que tá? Se vocês quiserem fazer o pão, igual eu queria fazer no começo, que é o pão, cada um comeu o seu, né? Que é um pão normal. Igual aquela massa que eu fiz de salgado e que deu super certo. Se eu tivesse feito aquela massa que eu fiz de salgado e só colocado o coco e os outros ingredientes que eu coloquei, tinha dado muito certo. Mas como eu fui inventar de ir pela receita que eu vi na internet, deu muito errado. Ficou tipo como se fosse um bolo barra pão, né? Mas se vocês, assim como eu, quiserem fazer como pão normal, aí vocês precisam colocar a farinha do tanto que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Depois, gente, eu vou tentar fazer de novo, de uma próxima vez. Eu não sei quando, mas eu vou tentar fazer de novo, pra ver se eu consigo fazer o pão igual eu queria comer, que era um pão mesmo, sabe? Com um coco em cima e um pouco de leite condensado, era assim que eu queria. E eu achei que ia dar certo, mas infelizmente não deu certo. Ficou daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Não tá ruim,
mas não era como eu queria e como eu planejei no começo da receita. Mas eu quis postar pra vocês mesmo assim, porque eu tentei fazer e eu gosto de mostrar pra vocês o que eu tô tentando fazer de receita, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por aí, vocês já fizeram alguma receita que deu errado pelo menos alguma vez? Se não, deixa aqui nos comentários também, se sim também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos.